Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar aqui na Nerley. Hoje relacionado com o tema da utilização da metodologia DMAIC com base para uma realização de uma abordagem Lean. Vamos contar com todo o gosto com o engenheiro José Moraes, da empresa de consultores Lexus. Este webinar e depois o tema que vamos focar insere-se num projeto conjunto que a Nerley tem em curso e que visa melhorar e dotar as empresas de mais competências na sua capacidade para competir numa nova economia, digamos assim, e com novos instrumentos. Esse projeto tem o título global de Empresas 4.0, que envolve um conjunto de áreas não apenas relacionadas com a tecnologia propriamente dita, mas sim com processos organizacionais de gestão e de organização e que visa atuar num conjunto de áreas para que as empresas se possam capacitar melhor para novas maneiras e formas mais competitivas de atuar. Eu vou pedir a seguir ao meu colega Joel para apresentar um pouco em que medida é que as empresas podem estar connosco e aproveitar as potencialidades deste projeto, e depois iremos ao tema do webinar 2 especificamente, porque é uma das intervenções desse projeto, sendo certo que ficamos obviamente disponíveis para esclarecer qualquer questão que exista, quer em relação a este tema, quer depois na integração no restante do projeto. Não me vou alongar, porque interessa é ir depois aos temas em concreto. Vou pedir então ao Joel para nos apresentar um pouco as características do projeto Empresas 4.0 e como é que as empresas associadas à Nerley ou não podem utilizar este veículo para aumentar o seu nível de competitividade. Muito obrigado e até já. Boa tarde a todos. Eu prometo não me estender muito. Eu gostaria apenas de vos apresentar o projeto Empresas 4.0. Como o Henrique disse bem, é um projeto conjunto. A candidatura foi apresentada pela Nerley para um conjunto alargado de empresas. Neste momento já está aprovado, está em execução. E as empresas, para aderir, o processo de adesão é bastante simples e tem algumas áreas que vou falar delas já de seguida. O principal objetivo do projeto é ajudar e preparar as empresas para responder aos desafios da indústria 4.0, mas contém ainda algumas áreas relacionadas com a organização, com a gestão e com a inovação. As principais vantagens deste projeto estarão principalmente relacionadas com o tema da indústria 4.0, porque pretende que as empresas consigam transitar para modelos de indústria inteligente, com especial enfoque na transição digital, melhorem o seu desempenho organizacional e, genericamente, aumentem a sua produtividade e eficiência, que, no final, se traduzirá num aumento da sua competitividade. As condições do projeto Empresas 4.0 é um projeto que apresenta uma taxa de cofinanciamento de 50% a fundo perdido. Poderá beneficiar do projeto micro, pequenas e médias empresas localizadas ou que desenvolvam a sua atividade nas regiões Norte, Centro e Alentejo e que visem a produção de bens ou serviços transacionáveis e internacionalizáveis. Isto pressupõe que se trate de bens ou serviços sujeitos à concorrência. Os requisitos para aderir ao Empresas 4.0 é não apresentar dívidas à Segurança Social nem à Autoridade Tributária, apresentar capital próprio positivo, dispor de contabilidade organizada, ter a atividade licenciada e, sendo uma micro, pequena ou média empresa, ter o certificado de PME. É ainda conveniente que a empresa apresente já ou tencione ou espera apresentar até 2022 exportações, sendo que poderão ser diretas ou indiretas. Por isso, este não é um critério que exclui logo à partida a adesão de uma empresa. Em termos desta área do Lean Management, que eu não me vou alongar porque o engenheiro José Moraes de seguida falará tecnicamente melhor, eu gostaria apenas de dizer que
Em termos de projeto, a área está definida, os limites estão definidos, mas a implementação vai ser sempre adaptada à realidade e à dimensão e à atividade de cada empresa. E para isso será feito um diagnóstico inicial que será fundamental para a execução e para o desenvolvimento do projeto. Em termos de investimento, esta área, como já disse, tem uma comparticipação de 50%, o que significa que o investimento real da empresa será de 3.950 euros, beneficiando de serviços de consultoria num valor de mercado de 7.900 euros. Falando agora só muito brevemente das outras áreas abrangidas que estão contempladas no projeto, temos o apoio à adesão à indústria 4.0, o planeamento e controle de gestão, o balanço scorecard, tudo áreas relacionadas com a gestão, a eco-inovação, a avaliação de recursos humanos e o vídeo promocional. Complementarmente, temos ainda algumas ações e investimentos, falando primeiro dos investimentos, são software de gestão e equipamento informático, que as empresas que participem em algumas das áreas que identifiquei há pouco poderão ainda beneficiar de um financiamento de 50% na compra de equipamento informático ou software de gestão, desde que esteja relacionado com a implementação do projeto. Teremos ainda outras ações que divulgaremos oportunamente, complementares às intervenções nas empresas, e aproveito para divulgar os nossos próximos webinars. Teremos já no próximo dia 22 sobre o vídeo promocional e outro sobre o Balance Scorecard no início de novembro. Não me vou alongar mais relativamente ao projeto, nós estamos disponíveis para qualquer esclarecimento, seja no período de questões ou para agendamento de uma reunião sem qualquer tipo de compromisso. Ou poderão visitar o nosso website, contactar-nos pelas redes sociais. Vou então passar a palavra ao Henrique. Muito obrigado. Obrigado, Joel. Então, vou apresentar muito brevemente o engenheiro José Moraes, que está connosco. O engenheiro José Moraes é responsável pela empresa Lexus, que vai fazer este conjunto de intervenções nas empresas, no âmbito deste projeto. E o engenheiro José Moraes é licenciado em Engenharia Mecânica, no ramo de produção pela Universidade de Coimbra, tem uma pós-graduação em Engenharia da Soldadura, é pós-graduado também em Engenharia da Qualidade e tem uma especialização em controle de gestão pelo ISCTE. É um especialista nestas áreas, com competências demonstradas e reconhecidas ao nível da própria FQM, como validador e assessor, e também como formador conhecido e reconhecido nestas áreas. Por isso é com gosto que contamos com a colaboração do engenheiro José Moraes neste projeto. Seguramente que para as empresas que serão intervencionadas ou que possam estar connosco será muito interessante vê-las desenvolver com base nestas metodologias e, por isso, a ideia do Webinar 2 é, obviamente, aumentar e perceber melhor o tipo de área e de intervenção que pode existir e, obviamente, ser aqui um ponto de entrada para as empresas que queiram realmente melhorar nesta parte, com o incentivo que o Joel também explicou há um pouco. Por isso, engenheiro José Moraes, passo-lhe a palavra, desejo um bom trabalho a todos e até já. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado também a todas e a todos que nos estejam a escutar. Eu procurarei falar calmamente e procurarei escutar igualmente calmamente as questões que queiram colocar durante a sessão e eu próprio vos irei solicitar que possam intervir num ou noutro momento e no final teremos também um espaço de diálogo e de apresentação de alguns exemplos concretos de aplicação. Aliás, a própria apresentação é baseada num exemplo concreto, real, e, portanto, eu iria entrar numa explicação do Lean, chamando a atenção para o seguinte, e vamos já ver isso logo nos primeiros diapositivos.
esta abordagem do Lean pode ser muito complexa e por vezes há tendência para a tornar complexa. Ora, o objetivo aqui e a vantagem é que ela seja simples, que ela possa ser utilizável por não especialistas e que, sobretudo, que ela possa permitir a cada tipo de empresa, com diferentes características e necessidades, obter os melhores resultados. E, portanto, para esse efeito, eu iria partilhar convosco, espero que com sucesso, o primeiro documento. Portanto, creio que o estão a ver neste momento, suponho. Estão? Ok? Vamos só aumentá-lo. Então, vamos então falar do Lean via de Mike e, digamos, enfatizando que a preocupação são sempre a criação de condições para a melhoria da eficiência, para tornar as empresas mais ágeis, os seus processos, sejam eles de natureza administrativa ou de fabrico, e pôr um grande ênfase na redução de custos. Portanto, estes três objetivos partilhamos normalmente em qualquer projeto que abordamos. E é neste esquema que eu vos dizia que pode estar a complicação do Lean. Isto é, naturalmente tem que haver sempre uma fase de diagnóstica, análise, definição, isto foi dito há pouco, uma fase de realização. Bom, mas a questão complica-se aqui em baixo, quando vemos um conjunto vasto de ferramentas que podem ser aplicadas em função das circunstâncias concretas. E se não formos cuidadosos na seleção destas ferramentas e não formos criteriosos na escolha da ferramenta que melhor se ajusta à necessidade concreta de cada empresa, podemos ter um esforço grande para poucos resultados. Daí que tínhamos escolhido o Mike, porque é uma ferramenta relativamente simples de aplicar, facilmente utilizável por não especialistas e que com facilidade também conduz à obtenção de resultados. Por exemplo, também temos aqui o Kaizen. Nós estamos, por exemplo, a aplicar Kaizen nos tribunais, com as dificuldades inerentes, mas no que diz respeito às empresas potenciais utilizadoras deste projeto, parecendo-nos que seria mais apropriado utilizar esta metodologia de Mike e, portanto, é sobre isso que eu vou passar a apresentar. Já algum de vós, dos que estão a participar, utilizou esta metodologia? Bom, então vamos partir para a abordagem do Mike e depois interrompam ou levantem a mão no momento em que sentirem que o devem fazer. O Mike basicamente são as siglas em inglês, portanto, que estão aqui transpostas para português, que, digamos, a partir da identificação de um problema, e eu só consigo resolver problemas se souber que eles existem. Um dos problemas, às vezes, nas organizações é que estamos na ignorância dos problemas e vamos continuar na ignorância e podemos andar felizes na ignorância até que os problemas assumem uma magnitude que, de repente, parece que nos caem em cima. Não é? E, portanto, o primeiro passo de todos é identificar que problema ou que problemas é que queremos resolver. E então, em função desse problema, problemas, definir qual é o objetivo de melhoria que queremos atingir. E vamos ver que, para esse efeito, devemos utilizar objetivos SMART, e creio que estamos todos familiarizados com esta designação, mas de forma quantificada e objetiva, dizer logo à partida o que é que queremos conseguir no final da utilização desta metodologia. Depois temos que ser rigorosos na medição do estado atual da empresa
e do estado atual nesse problema concreto ou em problemas colaterais que o possam influenciar. E esta medição rigorosa é determinante para que eu possa também, desde logo, verificar se o objetivo é realista. Portanto, nos casos em que esta medição indicar que o nosso objetivo inicial deve ser ajustado, deve fazer-se esse ajuste. Seguidamente, analisar, através de várias ferramentas, como veremos, e identificar a causa raiz do problema, não é? E poder incidir sobre ela as melhorias que a seguir vamos implementar. E durante a concretização e no final, controlar o que estamos a fazer e o que estamos a alcançar em termos de resultados, para poder perceber que estamos no caminho certo, que não temos surpresas e que podemos, no fim, não só atingir o objetivo, como até superar esse objetivo. E, portanto, para o efeito, utilizaremos uma matriz deste tipo, que aqui temos, em que vamos progressivamente, digamos, dando os passos necessários. Primeiro, definir o problema. Segundo, medir, para saber qual é o nosso ponto de partida. Terceiro, analisar, usando técnicas analíticas ou técnicas de análise e resolução de problemas. Depois, implementar a melhoria que a análise identifica como sendo a mais relevante. E depois ir controlando para termos a certeza que estamos no caminho certo. Deixem-me só umedecer os lábios. Muito obrigado. Portanto, esta é a matriz que utilizamos tipicamente para podermos também ter uma gestão visual daquilo que vamos fazer na aplicação da metodologia de Mike. Portanto, ou seja, resumindo, nesta matriz temos objetivos SMART para definir o que é que queremos alcançar, poder medir ou através de gráficos de desempenho, posso utilizar vários tipos de gráficos para esse efeito, ou através de fluxograma de processos, poder perceber, medir tempos, medir quantidades, medir a eficiência, enfim, aquilo que for ajustado ao problema concreto que estamos a abordar. Quando há análise, é o que eu vos dizia há pouco, podemos usar várias ferramentas de análise e resolução de problemas. Eu pus aqui apenas 4, e vamos usar, no caso concreto, o diagrama causa-efeito, mas nos exemplos vamos ver que utilizamos com frequência a análise de Pareto, ou o diagrama de Pareto. Podemos usar brainstormings estruturados ou não estruturados, fazer comparações, fazer benchmarking com outras organizações ou com outras secções da minha empresa. E depois, no que diz respeito às melhorias, coisas básicas como um diagrama de Gantt, um plano de gestão do projeto e, no final, e durante a execução, ter gráficos de tendências que me permitam ir acompanhando e verificando se durante a execução estamos a caminhar no sentido correto ou não. Se não estivermos, introduzir para trás as correções e os ajustes que se revelem necessários, tendo sempre a preocupação de fixar uma meta para que nos permita atingir este objetivo que nós definimos aqui no início. Alguma questão que queiram pôr até o momento? Muito bem. Avancemos então. Eu vou partilhar convosco o exemplo que utilizamos na FQM na apresentação do modelo de excelência. E este é um exemplo que eu trouxe, este não trouxe outros, porque é um exemplo que eu encontro muito, ou melhor, é um problema que eu encontro muito nas organizações, sejam elas públicas, sejam privadas, sejam industriais, sejam de serviços, que é a falta de partilha de conhecimento. Não é? As pessoas funcionam como ilhas, as secções funcionam como ilhas. Neste caso, temos um grupo
atuando em vários países e em que entre os vários países e mesmo dentro do mesmo país a partilha de conhecimento é insuficiente. E esta partilha insuficiente de conhecimento conduz a que a eficiência não seja aquela que é desejada. E, portanto, vamos intervir sobre ela. Vamos então à parte de definir o problema. Aqui, numa avaliação realizada pela FQM, identificou-se que a partilha das melhores práticas entre países não era realizada. E o grupo definiu como meta partilhar 20 melhores práticas até final do ano que estava em curso. Portanto, está aqui definido claramente um objetivo, partilhar e concretizar, implementar 20 melhores práticas entre as várias empresas do grupo. Se eu falar de uma empresa, eu posso estar a falar entre as secções da mesma empresa. Portanto, leiam o que eu disser a partir de agora, enquanto falar de empresas, de várias empresas do grupo, interpretem também como várias áreas de trabalho ou várias secções produtivas, vamos imaginar uma empresa de moldes, partilhar conhecimento entre o projeto e a montagem, por exemplo, que é uma questão fundamental e determinante nas empresas de moldes. Portanto, entendam deste modo aquilo que vou partilhar convosco. A medição, identificamos o que é que se passava nesse grupo. Os CEOs existia neste grupo um prémio anual atribuído aos CEOs e, portanto, fomos medir o que é que se passava nestes vários países, onde a empresa atuava e atua, agora já se expandiu para mais países, nomeadamente Luxemburgo, mas, digamos, fomos medir qual era a realidade existente nestas várias empresas. E fomos a seguir analisar o problema. E para analisar o problema, vamos usar apenas uma ferramenta de análise de resolução de problemas. Por vezes temos que usar mais do que uma. Por vezes utilizamos primeiro um diagrama de Pareto, identificamos os tais 20% das causas possíveis e vamos a seguir aplicar uma segunda ferramenta que pode ser o diagrama causa e efeito. Aqui o problema estava perfeitamente identificado, não carecia de outro tipo de análise, partimos desde logo para a aplicação do diagrama causa e efeito. Este diagrama causa e efeito não segue, se repararem pelos itens que aqui têm, o sistema clássico dos 5 M's, não é? Digamos que foi adaptado, e o que muitas vezes é feito, e bem, à realidade destas empresas, ok? O título, como aqui se diz, foi alterado, fez-se brainstorming das causas possíveis e registou-se no diagrama, portanto, agruparam-se alguns temas e descreveu-se aqui o problema. Antes disso, deixem-me dizer-vos que a FQM também recomenda que nos devemos focar naquilo que podemos controlar. Aquilo que está fora do nosso controlo, não devemos gastar muito tempo com isso, porque aquilo que podemos fazer é nada. Temos uma outra esfera de influência, que é exatamente aquilo que podemos influenciar. Bom, mas isso leva tempo a produzir resultados. Portanto, nesta abordagem, devemos concentrar-nos naquilo que está na nossa mão controlar. E aquilo que podemos mudar hoje, sendo que o hoje é um exagero, aquilo que estamos aqui a dizer. Hoje, no sentido de que podemos, digamos, ter nas nossas mãos, concretizar num tempo razoável. Podemos ter alguns quick wins e outras situações que demorem um pouco mais. E é bom ter esta mistura. Mas é bom, é essencial, podemos concentrar-nos naquilo que
que efetivamente podemos controlar, que está sob a nossa esfera de controlo e não sequer sob a nossa esfera de influência, ou que está totalmente fora do nosso controle, porque aí vamos gastar tempo, energias e não vamos alcançar resultados. Posto isto, vamos então aos vários passos que aqui demos. Não é? Utilizámos o diagrama causa e efeito, utilizámos o tal da esfera de influência que acabei de mostrar, fizemos o brainstorming e fomos atuar sobre as causas que nós podíamos controlar e a partir daí acordar um plano de melhorias. É isso que vamos ver a seguir. Não é? Portanto, aqui temos o que resultou do brainstorming, com algumas ligações entre diferentes causas, portanto, eu não vou entrar em detalhe, mas existe a ideia de que a partilha implica despender muito tempo e, ao mesmo tempo, estamos a lidar com diferentes idiomas e estamos também a trabalhar com diferentes culturas, porque estamos a falar de diferentes países. Mas sabemos que dentro da mesma organização temos muitas vezes diferentes culturas entre diferentes áreas de trabalho, entre diferentes secções de trabalho. Portanto, isto não é nada de estranho que possa acontecer e acontece. E ainda agora, esta tarde, se colocou um problema justamente na esfera cultural, não é nada de questão técnica, mas que está a afetar um dos projetos que temos em realização. Também a cultura, estamos aqui a relacionar-nos com este problema, com esta questão, que é os donos dos processos não se interessam por obter uma perspectiva externa, ou seja, estão muito focados naquilo que diretamente lhes diz respeito. Portanto, estes foram as causas para este problema, só que agora vamos aplicar a esfera de influência. E isto significa que vão aparecer as diferentes cores da esfera que vimos há pouco. Ou seja, eu não consigo resolver o problema dos diferentes idiomas. Os belgas vão continuar a falar duas línguas, os alemães vão continuar a falar alemão, e este é um problema que está fora da minha capacidade de intervenção e, portanto, não vale a pena eu preocupar-me com esta causa, que sei que existe, mas que está fora da minha capacidade de controle. Portanto, vamos esquecer os que estão nesta cor, não me perguntem a cor, que não fui eu que a pus, porque eu sou daltónico. Portanto, é esta dificuldade, ou esta particularidade. Mas estes aqui retiramos, e retiramos os que só podemos influenciar, e vamos apenas ficar com aqueles que está na nossa mão resolver. E neste caso, até já fomos mais à frente e já identificamos soluções possíveis para os problemas que aqui estão. Naturalmente está a aparecer aqui muito rapidamente, mas isso significa reuniões bem organizadas, e relembro as regras, o uso das regras fundamentais, começar a hora, ter uma ordem de trabalhos, respeitar a ordem de trabalhos, deixar que todos possam pronunciar, que ninguém domine a reunião, terminar à hora prevista, terminar com conclusões, portanto, tudo isso tem que estar aqui. Chamava só a atenção para esta palavra que aqui está, que é o radar. O radar é uma metodologia da FQM, e aqui estamos a utilizar o template do radar, que pode também vos ser disponibilizado, que radar significa resultados, abordagem, desdobramento, avaliação e refinamento. Estamos a dizer que o radar, que é usado para as ações de melhoria ao nível da FQM, pode ser utilizado para partilhar informação. Da mesma maneira que o template do radar, depois de concluído, pode ser utilizado para armazenar conhecimento na intranet. E que até eu posso agrupar pelo conceito fundamental de excelência para facilitar depois a consulta a posteriori. Portanto, o que é que fizemos até agora? Estamos no passo 3. Temos um problema,
identificamos um objetivo a alcançar, medimos a realidade existente neste grupo, analisamos e analisamos o problema, identificamos soluções possíveis. Bom, o que vimos até agora são coisas triviais. Não é? Tenho a certeza que todas as empresas, já em algum momento da sua vida, utilizaram brainstorming, utilizaram diagrama causa e efeito, utilizaram diagramas de Pareto, e, portanto, estamos até a falar de coisas triviais. Isto é, estamos a criar condições para que esta metodologia possa ser utilizada por não especialistas. Foi uma preocupação que eu manifestei no início e que temos que levar até ao fim. Portanto, posta esta questão, vamos então passar e vamos ver como é que ficou a nossa matriz. Já que continuamos aqui com, digamos, o problema a resolver, com o objetivo a alcançar, com a medição que foi realizada, com a análise e já identificamos o que é que temos que fazer. Bom, então vamos implementar as melhorias. E para isso vamos definir aqui 5 ações, okay? Com um responsável e com uma identificação. Estes têm que estar terminados no final do primeiro trimestre, este tem que estar terminado no final de abril e este tem que estar concluído até final de maio. Temos responsáveis, neste caso a responsabilidade caiu no grupo belga e portanto, foi a Bélgica que tomou conta da resolução destes problemas e o dinamizou junto dos outros países onde o grupo atua. Isto significa, por exemplo, que numa empresa podemos ter donos destas ações, responsáveis por estas ações, podemos ter responsáveis de secções a assumirem esta responsabilidade, podemos ter membros da gerência ou da administração, ou podemos ter uma equipa que junte diferentes níveis de responsabilidade, porque assim também nos permite uma envolvência e assegurar um desdobramento apropriado dentro de cada empresa, dentro de cada organização. Posta a questão do plano de melhoria, trata-se a seguir de o concretizar. Portanto, e aqui, naturalmente, já estamos a apresentar o final, sim, concluiu-se, mas pode haver desvios. Não é? Eu posso, aqui estamos numa situação ideal, conseguiu-se concluir tudo dentro dos prazos previstos, mas por vezes sabemos que há deslizamentos de datas, sabemos que até quando estamos a concretizar, às vezes nos apercebemos que podemos ir um pouco mais além. E então, digamos, às vezes é preferível ir mais além e poder prolongar mais umas semanas no tempo, mas tornar a situação mais robusta. Muitas vezes os problemas que se colocam na implementação têm que ver com a consolidação. Não é? E essa consolidação é fundamental para que, terminado a concretização destas ações de melhoria, elas possam prosseguir no tempo. Não é? Portanto, implementada a melhoria, vamos a seguir passar ao controlo. Engenheiro Moraes, se me permite, só porque temos aqui uma questão, não querendo interromper o seu raciocínio, mas temos aqui uma questão que me parece pertinente, em que alguém pergunta se esta metodologia que está a descrever pode ser aplicável a empresas de serviços. Sim, senhora, pode ser aplicável perfeitamente a empresas de serviços. Aliás, nos exemplos que tenho a seguir, eu vou mostrar-vos uma empresa de serviços, não é? Mas pode ser aplicável a qualquer tipo de empresas, não é? Pode ser aplicável à administração pública, não é? Pode ser aplicável a empresas privadas, pode ser aplicável a grandes empresas, pode ser aplicável a pequenas empresas, não é? Daí, tendo em conta esta flexibilidade, não é? Foi essa a razão que nos levou também a escolher esta em concreto para poder aqui apresentar
e recomendar às empresas que a possam utilizar o mais possível, porque não sendo complexa, ela é abrangente, é muito abrangente. Mas a forma de implementação, tratando-se de uma empresa industrial ou uma empresa de serviços, a forma de implementação será a mesma? Ou seja, o que tem estado a descrever será da mesma forma ou terá aqui algum ajuste? Não, é da mesma forma, onde a questão onde podemos ter diferenças com algum significado é na medição, aqui no facto de medir. Eu não meço e muitas vezes, digamos, eu para medir preciso ter dados, preciso de recolher dados. E algumas empresas de serviços não têm esta, digamos, atividade tão bem desenvolvida. E, portanto, aí é que pode haver alguma dificuldade. E muitas vezes nas empresas de serviço, verdadeiramente, coloca-se uma questão de tornar tangível aspectos que são intangíveis. E aí, mas também há maneira de o fazer. Mas essa é uma diferença que às vezes existe, de facto, que é a medição. Portanto, mas se eu não medir, se eu não souber o ponto de partida, quando chegar ao fim, qualquer resultado me serve. Portanto, eu tenho que saber o ponto de partida até para confirmar se o objetivo que defini, o defini bem ou não. Eu posso ter sido ambicioso e a medição ajudar-me a dizer, não, vamos recuar um pouco, porque isso é demasiado ambicioso para as capacidades que temos instaladas. Ou o inverso. Eu meço e disse, bom, mas caramba, nós podemos ir mais longe do que aquilo que definimos no objetivo. Então vamos lá ser um pouquinho mais ambiciosos. Portanto, a diferença entre empresas de serviços e empresas industriais só tem que ver aqui com esta questão da medição. Pode ser tudo igual, se a empresa de serviços estiver habituada a medir, digamos, as suas atividades, será diferente se tivermos que desenvolver algum ajuste para poder ter esta medição assegurada e que ela seja útil. Obrigado. Posso prosseguir? Pode, sim. Então vamos ao controlo. No controlo, e aqui já estou a apresentar o resultado final, o que nós vemos é que temos no total, somando estes vários países, a Itália, a Holanda, a Bélgica, o Reino Unido, a Alemanha e a França, partilhamos 20 melhores práticas, que era esse o nosso objetivo que aqui tínhamos, e implementámos 19. Ou seja, para todos os efeitos, não atingimos o objetivo. E, digamos, o nosso objetivo, relembro, era ter 20 melhores práticas implementadas entre as empresas do grupo e o que se veio a conseguir partilhar e implementar foram 19. 20 foram partilhadas, isto é, foram dadas a conhecer, em detalhe aos vários países, mas ficámos com uma a menos por implementar. Partilhámos tudo o que queríamos, mas na prática só 19 é que estão implementados. Portanto, verdadeiramente o objetivo não está alcançado. Partilhámos 20, sim, se eu disser 20 melhores práticas, sim, mas eu disse aqui no objetivo implementadas. E implementadas são 19. Portanto, digamos que é um exemplo em que não roça a perfeição, Portanto, mas o que interessa aqui é mostrar-vos um caso real para podermos ver que, por vezes, estas coisas acontecem e acontecem com alguma frequência. Não chegamos lá, ficamos a de atingir, mas a metodologia de Mike é isto. Portanto, é simples de utilizar. Eu vou retomar o que eu disse no início, dizer, bom, o que é difícil é fazer simples, é que seja utilizável por não especialista e que possa alcançar resultados. Portanto, daí a escolha desta metodologia
para nós podermos utilizar. Portanto, em resumo, o que usar e quando? Definir objetivos SMART, medir recorrendo a fluxogramas ou gráficos de desempenho, analisar recorrendo a estas ferramentas ou outras, digamos, técnicas de análise e resolução de problemas, implementar as melhorias, detalhando mais ou menos o plano de projeto. Aquilo que foi apresentado foi muito simples, na realidade aquilo é um resumo, o que realmente aconteceu é mais detalhado do que aquilo, só que não me cabia aqui nesta apresentação, e depois apresentar os gráficos, neste caso foi um gráfico de barras muito simples, na verdade o desdobramento tem mais informação, porque durante esta apresentação e até este momento eu não vos disse, não divulguei nenhuma das boas práticas que foi partilhada, porque também não o devo fazer, uma vez que se trata de um caso concreto e real. Mas, digamos, tipicamente aqui e na implementação, o detalhe é bastante superior. Aqui estamos apenas a pôr o resumo. É para não fiquem com a ideia que isto é só isto, não. Aqui eu estou-vos a apresentar o resumo, na prática, isto é mais detalhado do que estamos aqui a apresentar em termos de resultados. Não é mais complicado. Aquele plano que ali vimos, digamos, tipicamente ali tinham 4 colunas. O que é que vai ser feito, quem é o responsável e em que data é que tem que estar pronto. É o mais elementar. Menos do que isto é impossível. Portanto, mas isto é um resumo. Tipicamente há um Gantt com, digamos, por ação a partilhar e como é que ela vai ser partilhada e como é que cada equipa de cada país a vai adotar. Portanto, também não vos quer criar ilusões nesse domínio. Ia dizer alguma coisa? Engenheiro Moraes, e interromper novamente, temos aqui uma outra questão, que é a seguinte. Questionam se numa empresa industrial com 50 trabalhadores, qual o tempo médio de implementação e se, em termos de tempo, vai exigir muito tempo de dedicação dos recursos humanos? Muito bem, então eu começo pelo fim. Portanto, não vai tomar muito tempo de ocupação dos recursos humanos. Portanto, como eu disse, pretende-se que a ferramenta seja simples e a preocupação é, de facto, que não tome muito tempo às pessoas. Agora, o tempo de implementação, disse-me para uma empresa de 50 trabalhadores industrial. Sim. Pronto, industrial. Portanto, naturalmente depende do tipo de indústria, e depende do estado de maturidade da empresa. Portanto, há situações em que nós podemos conseguir fazer ao fim de 3 meses. Se tiver uma empresa madura, que na utilização de algumas destas metodologias, eu consigo ter ações concretizadas no fim de um trimestre. Se a empresa, se o assunto em causa, se o problema a resolver for mais complexo, ou a empresa estiver menos habituada à utilização destas abordagens, eu posso ter que duplicar este tempo. Mas não mais de 6 meses. Eu diria, variará entre 3 e 6 meses, dependendo não tanto do número de pessoas, mas da maturidade e da complexidade. Imagine que eu tenho uma empresa com um grau de automação significativo. Ou que tenho uma empresa em que assenta essencialmente em trabalho manual. São 2 realidades distintas em que, inevitavelmente, o tempo variará. Quanto mais eu depender das pessoas, mais o tempo crescerá. Se a empresa, naturalmente, estiver mais automatizada, isso pode permitir que eu reduza o tempo de concretização. Por isso é que eu não lhe dou um tempo, dou-lhe uma janela de tempo entre 3 a 6 meses, dependendo naturalmente da natureza do problema. E nos serviços é a mesma coisa.
Não é? Depende sempre destes dois fatores. Depende de outros, naturalmente, depende também da motivação das pessoas, do envolvimento, depende do grau ou da capacidade de direção das chefias. Portanto, há vários fatores, inevitavelmente, a condicionarem. Não é? Eu referi aqueles dois porque são tipicamente os mais importantes. Em termos de envolvimento, e pegando agora na sua explicação, em termos de envolvimento, há um envolvimento transversal a toda a empresa? Estamos a falar só de cargos de chefia? Tipicamente deve ser transversal, mas é aquilo que a FQM chama de desdobramento. Não é? Eu posso ter um problema em que tenha apenas o marketing envolvido. Mas posso ter outro problema em que tenha que ter o marketing e o projeto. E posso ter um outro problema em que tenho que ter o marketing, o projeto e o fabrico. Não é? E posso ter ainda outro que tem que ter também a parte comercial envolvida. Portanto, depende da natureza do problema. Eu tenho que o desdobrar na organização, de modo a envolver todos aqueles que, de algum modo, têm que contribuir para a resolução do problema, para a melhoria da eficiência e para a redução de custos. Está bem? Muito bem. Se não houver, eu avançaria? Sim. Muito bem. E sobre o Mike, eu pus aqui uma frase que é do filme ou de uma série televisiva, né? Que é do Mike até ao infinito e mais além. Né? Portanto, ou seja, vamos conversar um pouco sobre aquilo que eu vos expus aqui e se quiserem que eu partilhe convosco alguns exemplos, partilharei convosco alguns exemplos. Está bem? Muito bem. Vamos até o infinito e mais além. Muito bem. Então eu fecho esta apresentação, está bem? Voltam-me a ver. Não. E eu posso tomar eu a iniciativa, não é? Ou melhor, há aqui uma coisa que eu vos queria mostrar antes de ir aos exemplos. Eu vou voltar à apresentação, se me permitem, porque há duas particularidades que eu vos queria mostrar, está bem? Só um bocadinho. Não pode ser assim. Peço desculpa. Tenho que voltar aqui. Tenho que voltar aqui. Tenho que voltar aqui. Que já estamos agora, certo? Pronto. Há duas coisas que eu vos queria mostrar antes de ir aos exemplos. Uma é exatamente a aplicação na área administrativa das empresas. Não é? Mesmo nas empresas industriais, as ineficiências podem estar fora do chão de fábrica. Elas podem estar na área comercial, elas podem estar na área financeira e, portanto, eu salientava aqui o caso específico daquilo que nós chamamos o Lean Office, okay? Que é uma abordagem que nós usamos muito. E usamos muito, por exemplo, na administração pública. E usamos muito em empresas de serviços. É? E aqui a equipa de melhoria tem que estar entre a organização cliente, digamos assim, e o fornecedor de sistemas de informação. E há 4 temas que têm que ser inevitavelmente salvaguardados. Primeiro, otimizar os processos e torná-los mais eficientes. Este é o primeiro ponto, porque sem processos otimizados e se eles forem claramente ou se forem todos ineficientes, eu, em cima disto, não consigo construir uma boa solução. Portanto, vamos começar por aqui. Depois vamos especificar funcionalmente as necessidades. Não é bits e bytes, ok? É funcionalmente o que é que eu necessito do meu fornecedor de sistemas de informação. E depois disso, vamos trabalhar com eles para podermos definir e configurar os sistemas e as aplicações. Porque cada empresa é diferente. E se eu não fizer previamente este trabalho
dos processos e da especificação funcional, dificilmente eu tenho um bom diálogo com quem fornece sistemas de informação. E depois de feita esta configuração, eu tenho que assegurar que os utilizadores dominam as aplicações. Nós vemos com muita frequência organizações que têm aplicações informáticas boas e que só usam parcialmente. E porquê? Porque não as dominam bem. E essa falta de domínio começa na formação. A formação é muitas vezes pouco prática, é feita muitas vezes a correr, e portanto as pessoas não dominam a aplicação e naturalmente têm que saltar para o ecrã seguinte e encontram forma de o fazer. Temos encontrado coisas curiosíssimas. Já tivemos uma vez um caso em que tivemos que analisar 10 anos de dados e quando fomos reunir com o Presidente, a primeira coisa que ele me disse é: já sei que o meu sistema informático não presta, mas eu já vi aí um que me resolve os problemas. Eu disse-lhe, Sr. Presidente, o seu sistema informático tem 4 grandes módulos, a sua organização só usa 2, o melhor é usarem primeiro os 4 e depois tirar essa conclusão. Ou, digamos, encontrar uma autarquia que tem um sistema de informação geográfica e que fez copy-paste de georreferenciação, tem uma série de prédios localizados no Oceano Atlântico, não é? O que é duvidoso, no mínimo, não é? Pronto, ou seja, má domínio, copy-paste, não é? E que é uma coisa, por exemplo, nos hospitais, e de acordo com as recomendações da Joint Commission International, não é permitido, ou é permitido desde que o sistema informático assinale com uma cor diferente, que houve copy-paste, pode haver questões graves, não é? Mas esta questão do Lean Office também responde àquela questão dos serviços. Aplicável em empresas de serviços, sim, claramente. Se me permite interromper, Engenheiro Moraes, Força. Temos aqui uma outra questão relacionada com os exemplos e com os serviços. Questionam se seria possível, não sei se conseguirá, mas neste curto espaço de tempo, mas se consegue partilhar um exemplo de uma empresa privada, são bastante típicos de atendimento direto ao público, por exemplo, na área da saúde. De alguma medida que se possa... Eu agora tinha que percorrer aqui o meu computador e eu confesso que são muitos os projetos, não é? Na área da saúde, com atendimento ao público, não. Na área da saúde, sim. Na área da saúde, com atendimento ao público, não. Mas consegue dar algum exemplo de alguma melhoria, de alguma medida que acabou por ser implementada na sequência da implementação desta metodologia? Olha, por exemplo, há uma preocupação grande a nível dos hospitais públicos e privados que tem que ver com as quedas dos doentes. E a aplicação da metodologia de Mike permitiu que, digamos, as causas são conhecidas, são fáceis de trabalhar, elas estão perfeitamente tipificadas, nem necessita de um grande estudo, porque estão claramente tipificadas, mas a aplicação da metodologia de Mike permitiu reduzir o número de quedas, criar condições que era ao nível da sensibilização dos doentes e acompanhantes, que era ao nível da infraestrutura, nomeadamente quando há limpezas e outras, nomeadamente na escolha do tipo de pavimento a ser usado, para evitar esse que é um problema grave ainda e que é das principais causas de problemas, que são as quedas. Ou a questão das escadas. Portanto, que é outra questão que também foi abordada recorrendo a uma abordagem deste tipo. Mas de atendimento não tenho, de facto, nenhum caso no meu computador. Tenho atendimentos, por exemplo, de câmaras municipais, isso sim, tenho, mas não tenho atendimento de nenhuma área de saúde.
Ou aqui no caso, no outro caso específico de serviços privados, podia não ser especificamente na área da saúde. Admito que seja difícil agora dar esse exemplo. Não, mas eu posso-vos mostrar a seguir um exemplo de uma organização pública, que desse ponto de vista até podemos considerar que é mais complexo de resolver, ok? E, portanto, depois tenho uma empresa industrial que também preparei aqui, que passaria depois a mostrar-vos, está bem? Ia só pedir, porque já estamos aqui em cima do tempo. Pronto. Então eu passava passava por uma outra coisa, que é a redução de custos. Todas as organizações podem fazer isto. Tá? E vou-vos mostrar já um caso que relaciona as duas coisas, redução de custos e, digamos, a aplicação a uma organização pública, e depois vou passar rapidamente a uma empresa industrial privada, está bem? Pronto, então vou passar e depois posso disponibilizar e será disponibilizado. Não é? Então ia fechar aqui a apresentação, ia partilhar convosco, não sei se é esta, se é outra, cancelar, muito bem. E agora vou partilhar, mas preciso de ver se é esta, se é outra. Não, é outra. Eu vou passar rapidamente, se não se importarem. Muito bem. Posso ampliar. Ora bom, nós temos dezenas de autarquias em que foi feita esta abordagem. Melhoria da eficiência e redução de custos. Okay? E reparem, eu vou passar, reparem que vão ver pouco texto, vão ver números, e vão ver diagrama de Pareto. Para nós podermos identificar, eu aqui no custo com pessoal não posso fazer nada, portanto vou retirá-lo da equação, portanto, e vou, digamos, procurar identificar aquilo que são os principais problemas e depois identifiquei um problema principal, custo da eletricidade. Mas é muito vasto. Vamos lá ver em quê. Eu tenho desde a iluminação pública, e posso pôr por instalação nos edifícios também, e tenho os vários tipos de edifícios. Portanto, os custos totais da eletricidade, eu sei a que é que me diz a respeito. Posso passar aos estabelecimentos de educação e ensino com maior consumo de eletricidade. A seguir passo a um tema diferente e vou percorrer tudo isto. E reparem que estou a usar apenas gráficos e diagramas causa e efeito para me poder identificar onde é que tenho os principais custos para a seguir poder reduzir. Por exemplo, os custos de água são custos de grande importância. E, portanto, este foi um problema das comunicações também, trabalhos especializados, rendas e alugueres, portanto, receita por comparação. Portanto, e aqui temos o que é que estamos a dizer que com uma pequenina intervenção, muito simples, eu consigo reduzir 10%. 10% nestes custos são 935 mil euros, é quase 1 milhão de euros. Okay? E, portanto, eu vou fechar esta apresentação, onde viram que quase não há texto, vou partilhar uma outra. Peço desculpa, tenho que cancelar aqui. E agora eu não sei onde é que ela anda. Não. Onde é que passar? Só um bocadinho. Posso? Ok. É esta. Portanto, aqui estamos a falar da... Certo. Está partilhado ou não? Não. Não está. Ainda não, ainda não. Ok. Onde é que ela anda? Aqui. Ok.
E agora posso escolher? Não é esta. Vou fechá-la. Para assim não ter problema. Peço desculpa, pá. Pronto. Aqui temos a monitorização. Okay? E na monitorização estamos a ver, olha, cá está uma coisa parecida do que vimos há pouco. É? Diminuir o custo da iluminação pública. O que é que se fez? Tarefas, elaborar o caderno de encargos e o procedimento. Não há investimento, tem um responsável, estamos a pretender reduzir 25%, temos um custo anual de 1.800.000, se eu reduzir para 1%, estou a reduzir 18.000 euros ano. O que somando às outras todas, me vai dar aquele valor. O que é que isto me está a dizer? Foi implementado no prazo expectável. E aqui vão continuar a ver o somatório de resultados que, digamos, é já o final, a concretização, numa matriz semelhante à de Mike, mas é a concretização daquilo que foi a identificação dos problemas iniciais e que nos permitiu assegurar a tal redução de custos dos tais 935.000 euros, que é dinheiro em qualquer sítio, pelo menos na minha empresa é muito dinheiro, suponho que nela também seja e nas outras empresas seguramente que também será. Pronto. Se tiver tempo, mostrava-vos uma abordagem completamente diferente, mas aplicado a uma empresa industrial e já com uns bons anos em cima. Está bem? Terá que ser mesmo muito breve, só para cumprirmos aqui, então, já estando um pouco atrasados, mas... Muito bem. Eu peço desculpa, isto está partilhado? Está? Já está a partilhar, sim. Pronto. Isto está em inglês, porque num inglês bem revisado, porque isto fez parte da nossa colaboração com os alemães do IAP, que são responsáveis, por exemplo, pela reengenharia da Volkswagen, e onde nós tivemos formação, e depois aplicámos cá em Portugal, em várias empresas, também de moldes, mas eu não trouxe nenhuma de moldes, porque estamos em Leiria, e portanto trouxe uma empresa que é de cerâmica técnica, a Rauschert, e estamos a falar de uma abordagem que, mais uma vez, é baseada em gráficos comentados, em que tem uma análise, mais uma vez, com o diagrama de Pareto, da estrutura de custos, para os dois tipos de materiais, tenho a identificação da minha estrutura de custos, tenho o crescimento que quero ter, que é de ter um valor acrescentado de 46%, o que é significativo. E para isso tem que se fazer uma análise detalhada do processo. Este tem o fluxograma, mas é um fluxograma, aqui ao lado tem os detalhes, está modelado, digamos assim. E só ia passar aqui à frente. Também analisámos a estrutura orgânica, porque ela condiciona boa parte da eficiência e a análise de layout. E a detalhar-me aqui um bocadinho, em empresas já com alguma dimensão, a análise do layout é fundamental. Perceber, baseado nos fluxogramas, quais são as circulações, e poder medir, porque isto custa dinheiro, aquilo que é o work in process, custa muito dinheiro. Se eu não tiver cuidado, eu estou a ter ou armazéns muito grandes, o que deve ser combatido com outras soluções, ou material em produção e que é movimentado, e aqui aquilo que eu estou a medir e a multiplicar é a distância pela frequência para me dar, de facto, o impacto que tem estar a movimentar material dentro de uma fábrica. Vamos imaginar uma fábrica de injeção de plásticos, já com alguma dimensão. Ou a roca, por exemplo. Engenheiro Moraes, e ele pedir mesmo para concluir, para darmos por encerrada a sessão, por favor. Ia só anotar que aqui nós fizemos uma identificação de projetos, também baseado em
o nível de detalhe que muitas vezes temos que chegar numa área industrial é o de redesenhar completamente o layout, neste caso, da zona de embalagem e expedição. Portanto, quando falamos de indústria, temos muitas vezes que chegar a um nível de detalhe muito significativo para, de facto, podermos ter ganhos significativos de eficiência e de redução de custos. Peço desculpa de me ter Muito obrigado, Engenheiro Moraes. Pronto, já estamos aqui um pouco para além da hora, não tem problema. Eu gostaria de agradecer, antes de mais, a sua intervenção, me pareceu bastante clara. Gostaria ainda de expressar a nossa disponibilidade enquanto Nerley e com certeza do Engenheiro Moraes para qualquer questão que surja após este webinar. Nós estamos disponíveis para agendar uma reunião ou para esclarecer dúvidas via e-mail ou via outro qualquer canal, sem qualquer tipo de compromisso. Pronto, em meu nome e em nome da Nerley, resta-me agradecer ao Engenheiro Moraes. Muito obrigado. Peço desculpa de ter cedido o tempo, mas isto, se começa a falar, é um jeito disso. Muito obrigado a todos. Boa tarde.